Bom, nós vamos falar então hoje sobre desequilíbrios mentais, poderes da mente, formas de pensamento. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz vai nos dizer que nós podemos fazer criações mentais. Ele vai narrar o caso de uma senhora que, nesse livro que é muito fácil, muito interessante, vai analisar todos os tipos de mediunidade e alguns tipos de fenômenos anímicos, não é, que não dependem da presença de espíritos, como é o problema da questão das formas pensamentos. Ele então vai dizer que uma senhora sabe ou desconfia que o seu marido está traindo-a com uma amante. E ela começa a nutrir pensamentos negativos e, como conhece a moça, ela fica num processo de tanta raiva, de tanta mágoa, né, endereçando o seu pensamento para ela, que André Luiz vai perceber a moça dentro da casa da esposa. Mas não é a pessoa que está lá, mas sim uma criação mental, né, produzida pela própria esposa, porque tinha tanto ódio da pessoa que o seu cérebro, né, o seu espírito, não é, vai começar a criar aquela forma de pensamento, provocando mais desarmonia ainda em sua casa, em seu lar e para si mesmo. Então vejam que até em alguns grupos mediúnicos, ou durante palestras, enfim, pessoas costumam relatar a presença de alguns espíritos que na verdade não são espíritos, são projeções mentais. Então, por exemplo, a pessoa assiste uma palestra pensando muito no nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, não é? Vê a sua imagem e às vezes aquilo ou foi criado pelos espíritos nobres, os trabalhadores do bem, para que os médiuns videntes tenham mais fé, não é? Alimentem-se então dessa renovação pela presença de Bezerra, mas não necessariamente ele está ali presente, né? Então podem ser criações mentais e elas só podem ser positivas ou negativas. Então nós, inclusive no livro Mecanismo da Mediunidade, salvo engano, eles vão dizer que quando a gente mentaliza a figura do Cristo, para nós aqui, sobretudo os ocidentais, os cristãos, aquela figura é a mais harmonizadora para qualquer tipo de estudo, de palestras, enfim, que a gente possa fazer. Então, sempre mentalizar Jesus é muito interessante. Vejam que até essa questão de estar com o pensamento elevado e o pensamento no Cristo é muito útil. Eu fiz um estudo sobre algumas biografias de Francisco de Assis e em todas elas há o registro de que ele costumava cantar, louvar, que ele costumava, não é, estar sempre em oração, sempre em prece, além, claro, do trabalho, da divulgação do Evangelho, não é, do atendimento aos leprosos. Não era somente pensamentos e orações, e também não era só pedidos, não era somente uma ordem mendicante, ou seja, de fazer, não é, pedidos de esmolas para ajudar os necessitados, mas eles também, e sobretudo, trabalhavam muito, trabalhavam no campo, até para ter direito ao pão nosso de cada dia. Mas eu fiquei me perguntando, mas por que Francisco ficava tanto tempo cantando, louvando, orando? Será que não era mais importante estar, não é, agindo? E o nosso orientador espiritual, pela inspiração, o espírito Samuel Lucas, Elis Nazareno, é porque nós temos a mente tão atrapalhadinha ainda que se a gente não estiver louvando, cantando, orando, né, ou tendo atividades nobres, assistindo palestras, conversações edificantes, nós vamos estar pensando bobagem, não é? Mente vazia, oficina do mal, já diz o ditado popular. Então, ter esse estado também de oração e também de meditação, como vocês têm aí, sobretudo na Ásia, milhões de pessoas praticando o estudo da meditação transcendental. O Espírito Samuel me perguntou: Nazareno, você acha que é por acaso que existem, não é, tantas pessoas praticando a meditação? A meditação é algo muito bom, já está até comprovado com pesquisas
estatísticas, pesquisas, não é, na área médica, mostrando os benefícios que ela traz, não é, para a harmonização do pensamento, para o alívio de dores, não é, para a recuperação da saúde, para o reforço do sistema imunológico, evitando que a gente fique doente, não é, uma série de benefícios, combatendo o estresse, que hoje a Organização Mundial de Saúde vai dizer que a maior causa de doenças não é o uso de drogas, não é a má alimentação, não é a bebida alcoólica, que é também uma das piores drogas, é o álcool. Aliás, a pior de todas, mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Nós vamos ver que a maior causa de doença, segundo a OMS, é o estresse, né? É os problemas da ansiedade, da desarmonia, dos desequilíbrios que a gente está comentando hoje. Então, a meditação, e no movimento espírita recente, por exemplo, o Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, inclusive tem criado CDs de visualizações terapêuticas, né? Não é propriamente algo que a gente encontra na doutrina, mas nós sabemos que está em meditação, que está em oração, com essas visualizações, sobretudo após a obra de André Luiz, por Chico Xavier, nós sabemos como é útil, como é importante. Então, vale a pena a gente também dedicar, não é, alguns minutos, algumas horas. Vejo que a semana tem 168 horas. Será que a gente não pode dedicar 1 hora, não é, na semana para Jesus, para o Evangelho no Lar, que nós vamos comentar também hoje, não é, para a meditação, se a gente fizer, não é, o ideal seria fazer alguns minutos todos os dias, não é, e a visualização terapêutica, melhorando a saúde e tudo, porque o nosso pensamento tem muita força. O Espírito Emmanuel vai dizer que o nosso pensamento é também matéria, só que é uma matéria quintessenciada, não é uma matéria mais sutil, não é uma matéria comum, mas que, muito provavelmente, não é, nós podemos inferir disso também, que os homens de ciência, os acadêmicos, vão também comprovar a questão dos pensamentos. Vejam que no fenômeno da psicometria, que também está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai falar de pessoas que, não é, encontram, por exemplo, um objeto, no caso era um espelho, no caso citado, e que a pessoa consegue ter impressões, aquele médium, né, diferente, é uma mediunidade rara, ele consegue, né, como alguns inclusive vão para cenas do crime nos Estados Unidos, apesar de não serem médicos espíritas, e nós sabemos da fragilidade dos médios. No livro dos médiuns, Kardec pergunta qual seria o médium perfeito, e os espíritos respondem: perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que, se tentando sintonizar sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Então, todos nós, médiuns, seremos enganados. E Chico Xavier Nazareno também foi enganado. E ele perguntou para Emmanuel por que ele permitiu isso, e ele disse: olha, para que você saiba que não é infalível, mantenha sempre a humildade. Então, aqui na Terra, no mundo de expiação e provas, espíritos pouco evoluídos, como nós somos ainda, é muito raro termos médiuns, não é, como Chico Xavier, como Joana d'Arc, como Eurípides Barçanufo, como Francisco de Assis, Clara também, não é, e tantos outros santos que nós conhecemos. Então, poderá sim, muitas vezes, haver problemas. Então, essas médiuns nos Estados Unidos, que não têm muitas vezes o conhecimento de Allan Kardec, elas têm o conhecimento do espiritualismo, né, como se fosse o espiritismo, entre aspas, inglês, que não é propriamente espiritismo, elas vão para a cena de crime e, quando aqueles casos não tem nenhuma pista, nenhuma questão, e elas conseguem, porque os pensamentos da gente impregnam as paredes, às vezes objetos. Então ela vai ao local e ela consegue registrar o que a vítima, ou que o autor, não é, do crime, estava pensando na hora. Então ela sabe se foi um suicídio, ela sabe se foi, não é, um rapto, como é que era mais ou menos a questão. Às vezes tem até uma visualização, e isso pode e tem funcionado em várias polícias no mundo, sobretudo na América. Então tem inclusive artigos de científicos, né, em revistas de perícia criminal, falando sobre a atuação delas no Arizona e em outros estados também. Então vejam que o pensamento, ele também vai se instalar na nossa própria casa. Nós podemos estar com
transformando a nossa casa, impregnando ela de pensamentos bons ou maus, dependendo do que a gente assiste. Vejam os problemas aí da televisão, não é? Infelizmente, nós hoje gostamos de notícias trágicas, de violência, não é? Os filmes quase todos têm violência, têm tiros, têm mortes, terror, não é? Sexualidade, sensualidade. Então a gente acaba, não é, levando para a nossa casa e mantendo com os nossos pensamentos atitudes assim não menos elevadas, né? Menos elevadas, como deveria ser o contrário. Então eu faço diferente. Eu compro muitos DVDs de palestra, assisto muita coisa na internet, baixo no tablet, copio para um CD de MP3, coloco no meu carro, ele tem MP3 e a gente passa o dia dirigindo. E aquelas horas que eram para ser de estresse, né, de estar xingando o povo na rua, não. A gente usa para estar estudando doutrina espírita, se divertindo, né? Porque as palestras também têm sempre um toquezinho de humor para que a gente se descontraia, não fique tão cansado, desperte um pouquinho, afaste o sono. Não é? E porque também a alegria, não é uma manifestação, é uma virtude que a gente deve manter. Então, o obsessor para andar comigo vai conhecer a doutrina espírita, né? Então, Divaldo não sabe, Raul Teixeira também não, mas eles andam, né, várias horas comigo, né, quase 24 horas a gente está estudando, escutando palestras, além de outros expositores maravilhosos, como vocês conhecem, o Alberto Almeida, Haroldo Dutra e tantos nomes que seria injusto, né, porque não teríamos nem tempo para mencionar tantos expositores queridos. Então, a gente está sempre buscando as leituras edificantes, o trabalho, e uma vez por semana, pessoal, que é muito importante, é a prática do Evangelho no lar. Então, a própria Federação Espírita Brasileira tem um opúsculozinho, um livrinho, para nos ensinar como fazer o Evangelho. Então, a gente reserva um dia da semana, num horário pré-determinado. Por que, Nazaré, num horário e num dia certo? É porque os espíritos também têm ocupações, têm atividades, né? Vocês, quando desencarnarem, não vão querer ficar 24 horas, né, à disposição dos encarnados. Vocês vão querer ter suas atividades, vão trabalhar, vão ter seus momentos de lazer, enfim, né, de estudo, vocês vão ter atividades. E, então, naquele dia, naquela hora, espíritos nobres vão assumir um compromisso conosco, vão vir até a nossa casa, e naquele momento em que nós vamos, não é, a gente pode ler uma mensagem bonita de harmonização, essa sériezinha chamada Fonte Viva, é muito interessante, né? Tem um livro Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva, tem outros também de Emmanuel, tem eles inclusive em inglês, em espanhol também vocês podem encontrar, né? Inclusive alguns deles na internet, com livros eletrônicos, edições digitais. Não é? Aquele livro que eu comentei, O Pensamento e Vida, não é? Vai ser muito importante para o nosso estudo de hoje. Não é? Nós vamos comentar. Nos domínios da mediunidade, que eu também comentei, está aqui ele. Tem também ele em inglês, já foi traduzido para o espanhol também. O Conselho Espírita Internacional está traduzindo vários desses livros, mas essa sériezinha Fonte Viva e outros, Jesus no Lar e muitos outros, vocês podem utilizar para harmonizar. Depois a gente faz uma prece, não que seja um ritual, mas a prece vai nos ajudar a sintonizar com os espíritos superiores, e vamos ler em voz alta o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um trechozinho do Livro dos Espíritos, eventualmente do Livro dos Médiuns, não é? Porque a doutrina tem esse tríplice aspecto, a gente não pode ficar só também no Evangelho. É importante a gente se esclarecer. Então a gente vai, apesar que o Evangelho segundo o Espiritismo é livro de doutrina, reunir a família. Se a família que não quiser, não tem problema. Eu fiz muitos anos sozinho, entre aspas, né? A gente está cercado por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, e nós sabemos que naquele instante, então, por que tem que ser em voz alta? Porque muitos espíritos ainda não têm a consciência que desencarnaram, não têm a elevação ainda suficiente, não é, para ler o nosso pensamento, e eles então vão escutar a nossa voz. Então, a gente naquele momento, eles vão se melhorar vibratoriamente. E como André Luiz ficou 8 anos no umbral, porque estava mantendo pensamentos negativos, de desesperança, de falta de fé, ele era materialista, desencarnou como um suicida indireto. Vejam que ele demorou 8 anos lá, e somente quando ele eleva seu pensamento, realmente vencido no orgulho, buscando Deus de maneira sincera, é que ele vai poder perceber o ministro Clarencio que vem ali para socorrê-lo, não é, a pedido de sua mãe, um espírito também muito nobre. Então vejam que
é importante ler em voz alta. Esses espíritos vão começar a enxergar a equipe espiritual de médicos, de enfermeiros, que estarão ali em nossa casa para auxiliá-los, e ali se torna um momento de grande engrandecimento, não é? De grande recuperação de muitos espíritos e, sobretudo, nós que estamos ouvindo o Evangelho, não é? E vejam que no livro Os Mensageiros, também traduzido pelo Conselho Espírita Internacional, André Luiz vai narrar o que acontece. Ele vai demonstrar, ele vai visitar uma casa de uma senhora viúva com apenas 2 filhos pequenos, não é? E ela pratica, não é, sempre o Evangelho no lar, e ali, aquele momento, toda a sua casa fica enriquecida de fluidos, que André Luiz, toda vez que descia para a terra, se incomodava com aquela psicosfera pestilenta, não é? Difícil, pesada aqui da terra, mas, curiosamente, dentro da casa dela, ele se sente muito bem, por conta da prática do Evangelho no lar. E ele vai poder assistir, inclusive, surge uma tempestade e um espírito se assusta, um espírito atrasado, tenta entrar na casa dela e, como se levasse um choque na porta, cai para trás, sem poder entrar. André Luiz pergunta ao instrutor e ele vai dizer que ali estão levantadas barreiras eletromagnéticas impedindo a entrada de espíritos atrasados. Mas somente aqueles que estão em tratamento ali podem adentrar o ambiente. Então vejam como é importante, que a gente nem se dá conta, e como essa irradiação pode alcançar as nossas vizinhanças. A gente pode fazer no trabalho, eu faço também no nosso trabalho, não é? Logo quando chego pela manhã. E se a nossa família não é espírita, a gente pode ler um trecho dos evangelhos tradicionais, Mateus, Marcos, Lucas. João é um pouquinho mais difícil, é o evangelho mais simbólico, né? Talvez gere um pouquinho de dúvida. Esses 3 primeiros normalmente são mais adequados. Então vocês podem comentar. Não é para lavar roupa suja, não é para ficar criticando. Olha, tá vendo? Isso é para você, né? A gente faz, olha, isso aqui é contigo. Não é para isso, é para a gente realmente meditar, refletir, não é? No final a gente faz uma prece, pode colocar uma garrafa de água para os espíritos magnetizarem, e ali a gente vai tomando durante a semana aquela água magnetizada. E vejam que o passe também, que a gente pode receber na casa espírita, ou no nosso grupo de estudos espíritas, ou na nossa própria casa, desde que a gente se prepare, não é? Depois do Evangelho a gente pode se preparar, depois daquela preparação a gente pode dar um passe, seria muito bom. Ele é muito útil. Vejam que há casos de subjugação, que é aquela obsessão tão grave que a pessoa não consegue, fica limitada até nas forças físicas. O espírito pode até tomar os centros motores. Kardec até chama posteriormente de possessão, apesar de a princípio não querer adotar esse nome, porque o espírito não toma o corpo da pessoa, não ocupa, não sai o espírito e fica o outro, não. Mas é um caso tão grave que ele pode inclusive influenciar na vontade do encarnado. Então é aquele caso mais grave, né, de obsessão, é a chamada possessão ou subjugação, que ela vai... E Kardec vai dizer que nesses casos a pessoa está com falta de força fluídica, está com pouco fluido vital, e que seria muito bom o auxílio de um magnetizador, ou seja, de uma pessoa que possa nos trazer a bioenergia, a imposição de mãos, como o próprio Cristo, não é, fez na cura das pessoas aqui na Terra. Então nós sabemos da bênção também do passe, que a gente pode e deve buscar, não é, o Evangelho no lar, e também a busca de manter, da meditação e da busca de estar, então, não é, ou trabalhando, ocupando a mente com coisas sadias, coisas boas, ou então estar também nos momentos de oração. Então vejam que a música também, enfim, vejam que nos grupos de materialização dos espíritos, como o grupo de Peixotinho, Francisco Peixoto Lins e muitos outros, eles pediam para que aquelas pessoas que estavam ali presentes, doando também fluidos, ou sendo curadas, né? O principal objetivo era o tratamento de doentes, são médios de efeitos físicos muito raros, e que eles se expõem porque o seu próprio fluido vital é doado para a produção do que Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, quando criou a metapsíquica, chamou de ectoplasma, mas nada mais são que fluidos, não é, que Kardec estudou, que eles são do próprio médium, ou seja, como ele estivesse doando do seu próprio organismo, as suas próprias células produzindo, e ele é recuperado de volta para o corpo do médium. Então, daí todo o cuidado também
de o ambiente estar bem, tem que ser muito bem preparado, pessoas não podem adentrar alcoolizadas, enfim, com algum problema, a assistência tem que estar muito bem preparada, e os espíritos que ali se materializavam pediam que a assistência, ou seja, aqueles participantes, estivessem sempre cantando, estivessem contando histórias, como esses livros que nós citamos, Jesus no Lar e tantos outros, histórias edificantes, para que eles não se distraíssem. Porque além dos fluidos do médium, nós utilizamos os fluidos da natureza, e também os fluidos dos espíritos superiores. E era muito importante estar com esse pensamento elevado para que os espíritos superiores pudessem realizar a materialização. Então, os fenômenos muito interessantes que aconteceram e acontecem ainda hoje. Até recentemente no Espírito Santo havia um médium, o Raul Teixeira esteve lá, também visitando, de grandes faculdades mediúnicas, mas hoje eles se dedicam mais ao tratamento de cura e não à materialização, que é muito perigosa para o próprio médium e muito difícil para o trabalho. No livro Nos Domínios da Mediunidade e também no livro Missionários da Luz, explica toda a confusão, a dificuldade, que é o perigo, que é fazer essas sessões para o próprio médium, e uma grande equipe espiritual tendo que trabalhar para que poucos crescem, porque muitos, mesmo crendo, menos vendo, não creram, Então, a gente vai ter, cada um tem que estar no momento adequado, o solo fértil, como Jesus nos fala. Então, na questão do pensamento, nós vamos ver que essas imagens mentais são altamente plásticas. Elas são formadas a partir do fluido cósmico universal, que povoa todo o universo. Nós vamos também basear o nosso estudo hoje numa palestra de Jacobson Santana Trovão, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, no livro Os Poderes da Mente, de Sueli Schubert, Pensamento e Vida e Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozani, Pensamento e Vida de Emmanuel, além de outros. Então, essa questão, o Emmanuel, no livro Roteiro, chega a dizer que nós ingerimos pensamentos. É como se fosse até uma parte da nossa nutrição. Então, veja até que quando a gente encontra pessoas desarmonizadas, desequilibradas, elas muitas vezes até acabam sugando um pouco da nossa energia, e é muito bom porque elas se melhoram, e é muito bom porque a gente pode fazer essa caridade também, de doar fluidos, mas a gente também vai controlando ali para a gente não ficar tão sofrido, tão despauperizado, mas é muito bom a gente visitar pessoas doentes, levar flores, então a gente vai levando aquela mensagem de alegria, de esperança, e vamos doar. A gente vai sair dali um pouquinho mais molinho, Quando a gente vai para um velório, vejam que como o pensamento até dos encarnados nos influenciam. Se a gente vai para um velório, num cemitério, a gente fica, mesmo que você esteja muito feliz, a gente fica triste. A gente fica envolvido por aquelas emanações, com aquele pensamento, com aquela tristeza, daí porque é muito interessante. Naqueles momentos a gente, em vez de ficar falando bobagem, conversando frivolidades, a gente está em oração, está lendo um trecho do Evangelho, também é muito importante. E vejo que quando a gente vai para um lugar que está tendo uma festa, uma confraternização, um almoço beneficente, eu não sei se vai ter janta depois aí na Vanusa, com a Vanusa, mas a gente fica tão descontraído, a gente se contagia, a gente estava triste, fica alegre. Então vejam como o ambiente, até o pensamento dos encarnados nos influencia. Então não há nenhum problema com as pessoas que podem sugar as nossas energias, mas apenas a gente ter essa consciência e buscar estar sempre nos renovando nas energias positivas, naquele momento também buscar a oração, a assistência dos bons espíritos para essa questão. Há, inclusive, processos de hipnose. E vejam que o Espírito Samuel Lucas vai nos dizer, Nazareno, já estão comprovados os efeitos, a eficácia da prece. Kardec nos ensina como orar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo 28, dando inclusive sugestões para cada tipo de prece, apesar que ela não precisa ter uma formalidade, nenhum mecanicismo, e ele explica isso muito bem, mas a gente vai ter a compreensão e as pesquisas científicas mostrando que pessoas que recebem orações, mesmo que não saibam, mesmo que nem acreditem, elas melhoram mais rápido, se recuperam melhor do que aquelas outras que estão no hospital, do que não receberam preces. Então vejo que já está comprovado estatisticamente a eficácia da prece.
Então, há muitos artigos científicos, né, hoje ligando medicina e espiritualidade. É, inclusive, disciplina obrigatória em muitas universidades nos Estados Unidos, não é, estudando o efeito da espiritualidade, não somente da religião, mas, sobretudo, da espiritualidade do paciente na sua recuperação, na fé que ele tem, né, na fé, inclusive, no médico. Se você acredita que aquele médico é bom, não é? Daí, inclusive, a importância da compreensão isso para os médicos. André Luiz, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer como seria bom se os médicos orassem, porque eles normalmente têm assistência espiritual. Então, se eles orassem, pudessem, na hora de atender os pacientes, estar ali, não é, com uma boa sintonia, eles vão poder ser mais bem assistidos, vão ser inspirados também para resolver melhor os problemas. Porque às vezes o paciente chega, não é, com um problema, às vezes com um obsessor junto para influenciar o paciente e às vezes o próprio médico. Então, nós sabemos dessa questão estou recebendo aqui um chamadozinho aqui do Adalberto, do Japão. Ele gostaria que a gente também visitasse aí. A gente está vendo se a gente faz uma turnê aí Austrália, Singapura e Japão, e talvez uma visitazinha na Europa, se der certo, né? Então eu vou só mudar aqui meu status aqui do Skype para ocupado, né? Para a gente não ser... Pronto, aqui para não ser interrompido. Então vejam que a gente então tem o médico e importa até a fé do médico no remédio. Já foi comprovado, inclusive, por algumas pesquisas. Já escutei uma palestra lá realizada em Florianópolis, né? Eu não sei o nome do expositor, me fugiu agora, e ele comentando que um paciente dele estava muito doente, numa doença lá que não tinha medicação, incurável, e que um laboratório disse: olha, nós estamos fazendo a pesquisa, se o senhor quiser a gente manda uma medicação para o senhor fazer um teste com essa pessoa, ele realmente está desenganado, e esse medicamento parece que vai dar muito certo e tal, nós estamos experimentando aqui com um grupo, e ele recebe o medicamento, encaminha para o paciente, ele começa a utilizar e melhora assustadoramente. O pai fica muito feliz, e quando pede mais medicação, como ele tinha recebido pouco, e o médico é tão preocupado, mas já sabendo do chamado efeito placebo, ou seja, pessoas que recebem comprimidos de farinha num grupo e outros que recebem o remédio mesmo, muitos deles ficam curados, somente pela sugestão mental, né? Vejam como é importante. Então vejam que quando a gente mantém pensamentos negativos, de desarmonia, de desânimo, de desmotivação, de tristeza, de revolta, de perfeccionismo, de cobrança, é como se a gente estivesse rezando ao contrário, né? Imagine, a gente já sabe o poder da prece, imagine a gente estar rezando ao contrário o dia todo, 24 horas por dia, não é, pensando coisas negativas, com falta de aceitação, com falta de resignação, não é, com inconformismo, com a revolta, com a raiva, com a mágoa. Tudo isso é muito ruim para a gente, não é? Isso afeta, não é, a nossa saúde, inclusive. Então vejam que ele acaba o remédio, e ele manda, então, uns comprimidos de farinha que ele tinha lá, uns placebos, e manda para lá, porque já sabia que, pelo menos com placebo, enquanto chegasse lá do laboratório poderia ajudar o paciente. E aí, mas como ele sabia que era um placebo, como ele próprio não tinha fé que aquilo ia ajudar, o pai do menino que está doente vai dizer: doutor, não sei o que isso aconteceu, estou dando um remédio, mas o menino piorou drasticamente. Então, veja que até a fé no remédio do médico faz diferença no tratamento do paciente. E é claro que o paciente também tem que fazer a sua parte. Muitos dizem que se ele não cooperar, o tratamento às vezes é ineficaz, porque ele tem que tomar o remédio, ele tem que poder acreditar. Então, a fé, não é? É um assunto muito mais sério. Não é aquela fé religiosa, a fé cega nos dogmas, não. Mas a fé, até mesmo da pessoa que ela tem, olha, eu tenho fé que eu vou conseguir, que eu vou superar esse problema, que eu tenho capacidade. Às vezes a pessoa é até, né, ateu, a pessoa não acredita em Deus, né? O ser é ateu, enfim. Então nós temos muito caso. Então é como se fosse uma hipnose, esses pensamentos repetitivos virando uma auto-obsessão. A auto-obsessão está registrada também em obras póstumas de Kardec, é registrado nos livros de André Luiz, também, acho que nos Domínios da Mediunidade também, e ele vai falar que como, né, nos Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, de Divaldo Franco, espíritos que com o seu próprio sentimento de culpa, com remorso,
não é? Com a lamentação do tempo perdido aqui na Terra, que Chico dizia que era a principal queixa dos espíritos, não é? Que se aproximavam dele, era a lamentação do tempo aqui na Terra, que eles não aproveitaram como deveriam ter aproveitado. Então, vejam como é importante a gente estar em paz, estar buscando, não é? Uma tranquilidade, porque o próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer que a felicidade para nós aqui na Terra, do ponto de vista moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Do ponto de vista material, é apenas a posse. Posse não é propriedade, é posse do necessário. A gente não precisa do supérfluo mesmo. Então vejam que nós temos essas questões todas, a própria medicina falando, né, dessas terapias, dessas questões, das terapias chamadas complementares, porque, sobretudo, se o paciente acredita, vai funcionar. Vejam que, às vezes, a gente vai para um médium desses de efeitos físicos, muito, inclusive, não são espíritas, e eles estão, às vezes, com jaleco, né, de médico, né? Estão lá com falando um sotaque diferente, como se fosse um espírito alemão, não é, que não sabe falar o português muito bem. Enfim, e toda aquela preparação, todo aquele ambiente diferente, centenas de pessoas ali para ser atendidas, a gente tem muito mais fé. Agora, se viesse aquele mesmo médium, a mesma capacidade de efeitos físicos, né, médium curadores, mas nem todo mundo fica curado, porque a doença muitas vezes já é o nosso tratamento, ensina André Luiz, não é? Nós estamos aqui também no mundo de provas e expiações, então a doença também pode ser uma prova, também pode ser um resgate, uma expiação, não é? Então nós sabemos, não é, que nem todos vão ficar curados, até porque nem todos têm fé, e também nem todos têm ainda o merecimento, porque a doença funciona como um dreno, diz André Luiz no livro, não é? na série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Chico Xavier. No livro Entre a Terra e o Céu, ele vai dizer que a doença é como um dreno energético, né, expulsando do nosso perispírito, né, várias desarmonias, vários tóxicos, né, nas nossas inquietações, nossos problemas de vidas anteriores, e que a reencarnação no corpo físico funciona como um milagroso carvão, ou seja, um filtro, não é, uma esponja que vai absorver as imperfeições que nós trazemos também no nosso corpo espiritual ou perispírito. Então vejam como por que também muitas pessoas não são curadas. Mas veja que esse mesmo médium viesse em nossa casa de chinela havaiana, de camiseta regata, não é? Sem nenhum aparato, nem falando, não é, com sotaque alemão, como algumas vezes acontece, e nos fizesse o atendimento espiritual, que não precisa de cortes, né? Às vezes eles só cortam porque a pessoa não tem fé, e aí eles até perguntam, né? Aqui em Abadiânia, em Goiás, que não é espírita, ele mesmo não se declara espírita, mas espiritualista e até católico. E ele vai dizer, olha, aquelas pessoas que quiserem que a gente corte, a gente corta. Mas 99% o tratamento é somente, não é fluídico lá com ele, e com a utilização de uma medicação fitoterápica que ele passa, normalmente à base de passiflora, de maracujá, que é para até diminuir também a ansiedade e o estresse. E a pessoa acredita que aquilo ali funciona, e realmente, em muitos casos, funciona. Mas então a gente não teria os mesmos resultados do que lá no local todo preparado. Então, daí porque ainda alguns se utilizam disso, não é? Então, porque a gente não tem a suficiente fé na cura, na pessoa. Se ela não chegar de jaleco, a gente não vai ter fé. Então, o pensamento nosso, daí porque até Jesus nos falava várias vezes, a tua fé te curou. A pessoa tem que se acreditar perdoada, a pessoa tem que se sentir realmente que merece, não é? Porque a nossa própria mente, as leis de Deus estão na consciência, nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 621, se ela não acreditar que merece ou que foi realmente curada, não é? Daí porque Jesus, tu crês que eu te posso curar? Ele perguntava antes, e dizia, a tua fé te curou, não é? Mostrando que teríamos que colocar-nos numa condição receptiva para que com seus fluidos ele pudesse operar, não é, aqueles chamados milagres, mas nada mais são do que fenômenos naturais, que acontecem inclusive entre os nossos médios, mas claro que sem o poder maravilhoso de Jesus. Então, a recomendação dele também de vigiar e orar. O vigiar e orar não é para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, o chefe, não, pessoal. O marido até que é bom, de vez em quando dá uma vigiada. Mas o vigiar e orar, que Jesus nos fala, é vigiar os vossos pensamentos. E orar é a fim de não cair em tentação.
Então, a gente vai tendo essa consciência disso, né? No livro Libertação, nós temos um caso muito interessante, o caso de Margarida, não é? Que ela está com uma depressão muito grave, e André Luiz vai narrar que ao lado dela se encontram 2 espíritos hipnotizadores. Eles estão ali com o olhar vitrificado e tentando, não é? E conseguindo hipnotizá-la, e ao mesmo tempo ele vai perceber ao lado de sua cabeça pequenas bolas do tamanho de um punho que ele diz que pareciam sementes vivas e com a forma oval, e que ele denominou de ovoides. Então eram, na verdade, espíritos cujo perispírito estava ali deformado transitoriamente, não é claro, não é, adquirindo uma forma oval, e foram colocados ali num trabalho de obsessão muito complexo para que sugasse a energia de Margarida e que ela então adoecesse, né, porque ela também havia se comprometido com um espírito chamado Gregório, que muito mal, e que até se utilizava de uma figura de como se fosse um sacerdote, onde se encontrava, de juiz inclusive, e no mundo espiritual, numa cidade, né, menos feliz, e ela vai estar sofrendo um processo muito grande de vampirização por conta dos ovoides. E Gubbio, o instrutor de André Luiz, vai o quê? Não derrogar, não violentar o livre-arbítrio daqueles espíritos, mas vai auxiliar, não é, o filho de um daqueles hipnotizadores que se encontrava no hospital psiquiátrico, e auxilia aquele espírito, não é? E aí ele fica tão grato que vai ajudar a Margarida a se libertar. Vão ajudar Gregório, mas curioso que Gregório, eles criam no mundo espiritual, também pelas formas de pensamento, como fosse um tribunal. E pessoas que desencarnam com aquela crença que existe o inferno eterno, não é? Entram ali naquele estado ainda, não é, vacilante, sem saber o que está acontecendo, são trazidos para ali, e como realmente acreditam que merecem o inferno ou o purgatório, quando chegam lá eles vão ser julgados, não por Deus, mas por aqueles espíritos que assumem a condição de juiz sem serem, e começam, porque as próprias pessoas permitem isso, não é? Então eles vão então dizer, olha, vocês aqui estão condenados, vocês são isso, vocês são aquilo, insuflando ainda o sentimento de culpa, que aliás Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que é um dos plugs mentais mais excelentes, não é, para a instalação da obsessão espiritual. Então nós sabemos que são as imperfeições morais que permitem a obsessão. Só existe obsessão porque nós somos obsediáveis, porque nós permitimos. Não é porque um espírito quer que ele vai conseguir, não. A gente pode ter 200 obsessores e não ser obsediado, se a gente estiver sempre num padrão elevado de pensamentos, de vibração, não permitindo aquela afinidade, aquela ligação fluídica. Então vejam que ele vai inclusive dizer para uma senhora que havia praticado vários abortos, ele vai dizer, olha, você não presta, você não vale nada, você é como se fosse uma loba, e vai de tanto repetir isso, e com alto poder hipnotizador e a força do seu pensamento, a senhora inclusive vai adquirindo a forma de uma loba mesmo. Então vejam num fenômeno que é estudado como licantropia ou zoantropia, né? A pessoa, o perispírito da pessoa assumir provisoriamente aquela forma. Então vejam o poder que nós temos, não é? E quando estamos encarnados, estamos aqui com esse poder abafado por este corpo físico, mas quando desencarnados, como nós somos suscetíveis a isso? Daí porque o evangelho não lá é tão importante. Daí porque há espíritos que estão em nossa casa, às vezes, parentes nossos, que desencarnaram e nem sabem que desencarnaram. Eles estão aqui, não é? E estão assim, não é? Não tinham consciência, não foram preparados para o desencarne. Quem quiser se preparar, inclusive, lê o livro Obreiros da Vida Eterna, e eles vão dizer, olha, nós eles inclusive o quê? Eles acham que estão num sonho, num pesadelo, não sabem que desencarnaram, acham que estão sonhando, falam com a gente não responde, eles acham que estão ficando loucos, e de repente, não é? Então vocês já sabem, né? Se começarem a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, é sinal que podem ter desencarnado já e não estão sabendo, né? Então já fiquem atentos para isso, né? Eu falei isso lá no grupo de estudo nosso, e um dos participantes disse assim, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse, mas como?
Eles, não, porque lá em casa eu falo, não é com minha mulher, com meus filhos, ninguém me escuta, ninguém me obedece. Então, às vezes acontece também da gente não ser escutado, né, dentro da nossa família, mas isso aí não é desencarnação ainda, né? Então, eles às vezes estão aqui, então, às vezes trazendo sequelas ainda da doença no corpo espiritual, no perispírito. Então, estão próximos da gente, estão desarmonizados, provocando, às vezes, depressão, não é? Sugando sem querer as nossas energias e não fazem por mal. Mas aí naquele evangelho lá eles vão poder ser auxiliados. Então vejam o poder que nós temos, não é, através, né, das nossas orações, do nosso pensamento, do nosso estudo para essa questão. E obsessões prolongadas podem provocar doenças, não é, lesões orgânicas, diz o próprio Kardec, e também no livro Missionários da Luz, André Luiz narra alguns casos de obsessão provocada, de doenças provocadas por obsessão, né? Então, esse caso é muito emblemático do Gregório, não é, influenciando essas pessoas, não é? E vejam que é porque eles têm remorso e se permitem. Então, nada de pensamento negativo, sobretudo quando a gente for desencarnar. Então, temos também a questão da obsessão entre encarnados, não é? Não existe só obsessão entre desencarnados. Existem pessoas, né, maridos, esposas, noivos, namorados que são tão ciumentos, tão apegados, tão, né, problemáticos, pais, filhos, que são verdadeiras obsessões de encarnados também, de influência negativa para a gente também. E no Espiritismo a gente não fala aquele ditado comum, né? Diz-me com quem tu andas, eu direi com quem tu pensas, não. A gente fala assim, diz-me o que tu pensas e o que tu fazes, e eu te direi com quem tu andas. Aliás, no livro dos médiuns, nós vamos saber qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos. Quem sabe aí do grupo qual é a maneira mais eficaz de se afastar os maus espíritos? Não vai salvar nenhuma alma, não? Vocês estão me ouvindo aí, não estão? Direitinho? É o amor? Não. A oração ajuda, mas não é a melhor maneira. Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns. Eles vão dizer que a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque através desta prática nós atraímos a presença dos espíritos nobres. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Eles têm um poder irresistível sobre aqueles. Então a gente sabe que a caridade, então, além de promover aquela felicidade da consciência tranquila, não é? A gente vai estar angariando companheiros espirituais que vão nos estimular a prosseguir no bem. Vejam que na questão 459 do Livro dos Espíritos está lá a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E os espíritos vão dizer a Kardec, não é? Porque ele pergunta se eles influenciam em nossos atos e pensamentos. Eles dizem mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, de modo comum, são eles que vos dirigem. Nazareno, e a gente não tem um livre-arbítrio? Não temos um livre-arbítrio, a gente, não é, pode escolher sintonizar na frequência dos bons espíritos, não é, nessa corrente de pensamentos que estão nos circulando, não é, como se fosse uma grande teia, não é, como se fosse uma grande internet varando todo o espaço, e a gente pode sintonizar e ser estimulado por aqueles bons pensamentos e pelos bons espíritos, ou podemos ser estimulados pelos maus espíritos que estão sintonizando com a gente pelo sentimento de ódio, de vingança, de maledicência, de inveja, não é? E tantos outros como nós comentamos, né? Desânimo, enfim, assim por diante. Então, nós podemos, como fosse uma rádio, sintonizar na frequência que nós quisermos. E os espíritos, né, muitas vezes programam a nossa reencarnação, não é? Faz uma série, programa até a desencarnação também. Então, há uma série de questões que nós estamos realmente dirigidos pelos espíritos, inclusive pelos condicionamentos dos espíritos encarnados, dos condicionamentos do nosso pai, da educação, dos nossos amigos, dos nossos mestres, né? Então, Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, ele até vai falar que alguns sensitivos da teosofia, não é espiritismo, mas eles conseguiram enxergar, não é, como é que os pensamentos adquiriam formas. Então eles vão dizer, por exemplo, que os pensamentos de ódio seriam como se fossem dardos mentais, não é, projéteis que a gente dispara na direção da pessoa. Que os pensamentos de preocupação seriam como filamentos espirais na nossa cabeça, como se fosse naqueles gibis, nas revistas em quadrinhos, né? Tão bem ilustrados, né? de preocupação.
Os pensamentos de cobiça, de desejo, de ganância adquiririam uma forma de garras envolvendo o objeto ou o ser desejado, não é? Os pensamentos de raiva, como se fosse salpicos de lama pardacenta que nos envolve aquelas pessoas que nós odiamos, enquanto que os pensamentos de paz adquirem quadros coloridos e belíssimos, né? E os espíritos podem perceber, muitos deles, esses quadros mentais. Então a gente, né, pelo pensamento, como Jesus falou, no mundo espiritual nada ficará oculto, né? A gente vai realmente mostrar quem que a gente é através do pensamento, né? Tudo será revelado. E Chico Xavier, também vejam a questão da autoestima. Chico Xavier certa vez estava muito adoentado, muito enfermo. Ele estava com um problema sério, né, nos pulmões, porque ele precisou trabalhar desde criança numa fábrica de tecidos que não havia nenhum tipo de proteção. E ele vai adoecer e vai chegar à conclusão que está para desencarnar. E ele ora, pede para os bons espíritos auxiliarem. E Emmanuel vai dizer: Chico, se você desencarnar agora, você chegará aqui no mundo espiritual até com muitos créditos, né? Até com alguns créditos de todo o trabalho que você fez. Mas seria uma desencarnação prematura, porque muitos espíritos avalizaram aqui o seu nascimento, a sua reencarnação, e muitos necessitam do seu trabalho, da psicografia, depois das mensagens, não é? E eles precisam da sua ajuda. Você é muito útil aí na Terra. Então vejam o que é que ele fez. Ele, em vez de aplicar um passe em Chico Xavier e curá-lo, o que é que Emmanuel faz? Ele vai estimular a autoestima de Chico. Vai dizer para ele: olha, Chico, você é uma pessoa útil, tem muitos espíritos que lhe querem bem, que precisam do seu trabalho. Não desencarne agora. E aí, através desse estímulo, ele consegue mobilizar as próprias forças internas do Chico para que ele se recupere. E ele se recupera completamente, né? Teve muitas doenças, mas mesmo assim não deixava de trabalhar, nos dando esse exemplo de resignação, de alegria. Chico era sempre muito alegre, muito alegre, né? Ele continua, né? Peixotinho e muitos outros grandes médiuns, não é, que conhecemos, grandes expositores também, são muito joviais, muito alegres, não é? Então ele vai nos mostrar. E a gente deve cultivar a serenidade, pessoal. Quem é nosso modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos? Quem é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? A questão 625. Quem ainda não dormiu aí? Jesus, não é? Jesus é o modelo mais perfeito que Deus oferece. E como é que Jesus era? Ele era estressado, ansioso? Tinha apenas 12 homens iletrados, atrapalhadinhos, não é? Que o negaram, que o traíram. Mas a gente vai ver Jesus sempre sereno, sempre tranquilo. Não é? Não anda correndo, nem de carro desesperado, não. Ele anda, não é, a pé, e tinha apenas 3 anos, nos ensinam as tradições bíblicas, para trazer a mensagem mais revolucionária, não é? Não era uma mensagem tranquila, era uma mensagem revolucionária para os padrões da época, e estava sempre tranquilo, apesar de perseguido pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos romanos. Então vejam que ele vem nos ensinar a serenidade. E se ele era sereno, nós devemos buscar também a serenidade, como também ele desenvolvia as faculdades paranormais e mediúnicas, e nós devemos também estudar, educar e desenvolver também essas faculdades para ajudar a nossos irmãos e a nós mesmos, conquistando amigos no mundo espiritual. Então também há a disciplina mental. Vejam que a disciplina é muito importante, pessoal. Disciplina não é quartel-general, não é ficar todo sério, sisudo, isso não é disciplina. Isso é militarismo. Mas a disciplina, vai nos ensinar Divaldo Pereira Franco, são hábitos. Todo mundo tem hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Então a disciplina é apenas a gente nutrir determinadas condições, né? Chegar 15 minutos mais cedo no trabalho, né? No estudo, na palestra, no trabalho mediúnico. Andar devagar, porque aí a gente vai economizar a gasolina, vai economizar o motor do carro, os pneus, vai evitar acidentes, inclusive assassinatos, né? Ou homicídios, a gente pode desencarnar, ou suicídios, a gente pode desencarnar num acidente desse, não é? Então a gente vai ter, não é? A serenidade, ela vai ser muito mais fácil de ser alcançada com a disciplina.
Se a gente tem, né, acorda um pouquinho mais cedo, por causa de 15 minutos, 20 minutos, você não vai fazer nenhuma diferença no seu sono, né? Acordar cedo, aliás, é o melhor remédio para quem tem insônia, é acordar cedo. É claro que há insônias por causa do estresse, há insônias por conta de obsessão espiritual durante o sono, não é? Mas a gente buscar sempre acordar cedo, também a gente vai ajudar também que a gente tenha um dia mais produtivo, tenha mais horas no dia para produzir, e a gente vai produzir mais. E Chico vai receber, não é? Vai pedir, certamente, porque a gente tem o livre-arbítrio, ele vai pedir um orientador espiritual muito rigoroso na disciplina, que foi Emmanuel. Vejam que Emmanuel não falou só de disciplina, porque ele não revogou o mandamento maior, não é? O Espiritismo, o mandamento maior, não é disciplina, não. Quando ele encontra com Chico Xavier a primeira vez, na margem do açude, ele vai dizer: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão. Mas para isso você precisa estudar muito, trabalhar muito e esforçar-se no bem. E Chico pergunta: e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? Primeiro, disciplina; segundo, disciplina; e o terceiro, disciplina, é claro. Mas vejam que ele falou primeiro do trabalho, do estudo e do esforço no bem. Mas para poder publicar cerca de 465 livros, é o número atualizado que eu recebi há pouco tempo, não é? Para produzir tanto, ele teria que ter uma disciplina férrea, não é? Quando ele ficava, às vezes, muitas horas aí nas festas, nos encontros com os amigos, o Emmanuel dizia: olha, Chico, tá bom, 1 hora de confraternização, tá bom, vamos psicografar. Então ele dormia muito pouco, né? Aliás, no Oriente aí, eles falam que o sábio, ele dorme pouco, come pouco e medita muito, né? A gente faz tudo ao contrário, né? A gente come muito, dorme muito e não medita, né? Então vejam, né? Então a importância da disciplina, né? De ter os horários, porque a gente viu que qual vai ser a grande diferença no mundo espiritual para a gente. Jesus nos falou: a cada um segundo suas obras. Está lá no Apocalipse, em 2 versículos, no último capítulo está lá: cada um será julgado conforme as suas obras. Então com a disciplina a gente vai produzir muito mais, né? Eu tive na Academia Nacional da Polícia Federal, quase 4 meses lá no nosso treinamento, mas eu não ando armado, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. E eu trabalho só na parte técnico-científica, na parte de perícia de impressões digitais, né? Eu sou papiloscopista. E a gente... Lá era hierarquia e disciplina. E olha, pessoal, eu nunca produzi tanto como lá. Nunca estudei tanto, nunca fiz tanta atividade física, não é? Nunca, montamos um grupo de estudo espírita lá, porque a disciplina nos permitiu isso também. Então vale a pena a gente ter uma disciplina. E a disciplina, não é? Agora vejam que perguntaram, não é com os outros, não é com a gente. Vejo que quando perguntaram a Chico: Chico, qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente? Ele disse: a matéria que Emmanuel é mais rigoroso é no trato com semelhantes. Então Chico era sempre generoso com semelhantes. Ele não agredia as pessoas, não reclamava, não é? E às vezes a gente, na pessoa que chega no nosso grupo de estudo atrasada, a gente já olha com cara feia, dispara dardos mentais para ela, em vez de estar dizendo: que bom, meu amigo, que você conseguiu chegar. No livro Nos Domínios da Mediunidade fala de quantos médiuns recebem influências espirituais para não ir ao trabalho mediúnico. Como às vezes o marido fica implicando com a esposa por influência espiritual para que ela não vá para a casa espírita. Então a gente tem que, não é? Claro que se a pessoa está chegando muito atrasada, o monitor vai chegar, em particular, como nos orienta Jesus, diz: fulano, eu tenho percebido que você tem faltado, você tem sempre chegado atrasado, você está com algum problema, tem alguma coisa que a gente possa fazer para lhe ajudar? Você gostaria de mudar de dia, de turno, de horário, né? Tem casas espíritas que oferecem vários horários. Então, é claro que é importante a pessoa já ir se harmonizando até para a palestra, porque a palestra também é desobsessão, pessoal. No livro Conversa Fraterna, Divaldo Pereira Franco vai dizer que durante as sessões de estudo, de palestra, né, de congressos, ocorrem verdadeiras desobsessões. Porque os espíritos nos encontram mais receptivos e ali há uma grande equipe de trabalhadores no mundo espiritual nos ajudando a todos nós, encarnados e desencarnados. E ele é médio vidente, ele percebe isso também, né? Então, o Daniel Goleman, no livro, né, sobre que é aquele estudioso sobre inteligência emocional, fala que nós somos escravos das nossas emoções, né? Nós temos aí também
a terapia do otimismo, da autoestima, não é? E, inclusive, no livro O Mecanismo da Mediunidade, vai falar... Agora eu fiquei confuso sobre qual é o livro. Mas vai dizer que na hora do passe, os médios deveriam, inclusive, visualizar o órgão enfermo da pessoa. Se a pessoa com alguma enfermidade, deve dizer para o passista, e o passista visualizar aquele órgão, porque as nossas células podem ser hipnotizadas. Porque já há até alguns estudos mostrando que há uma certa consciência embrionária, né, dentro das células. Claro que a gente precisa dessa comprovação científica, isso realmente ficar comprovado, antes de adotar isso como uma tese para aceitar na doutrina espírita. Mas tem essa informação de André Luiz, não é? Claro que não passou ainda pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos, que Kardec nos ensina na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele fala que é possível hipnotizar aquelas células para elas, não é, se recuperarem com mais facilidade através do passe, que a gente pode dizer, não é? Cura-te a ti mesmo, ensinava Hipócrates, não é? O Divaldo tem um seminário muito interessante chamado Cura e Autocura, não é? E o próprio Deepak Chopra, também um indiano que tem trazido alguma contribuição espiritualista, tem dito que há diagnósticos que matam. Você vai no médico, ele vai dizer que você só tem 3 meses de vida, muitas vezes a pessoa desencarna com 3 meses. Então, essa questão do que a gente vai dizer para o paciente é uma questão muito séria, não é? Então, a gente sabe que o Evangelho é um verdadeiro calmante espiritual, não é? A gente vai dormir também muito melhor para ajudar a questão da insônia. A gente falar aqui, então, que a gente tem também essa preocupação, medo. A gente falou que ia falar sobre medo de ir para o umbral, não é? Eu acho que já estamos mais ou menos no horário para a gente fazer, a passar para a parte das perguntas, ou vocês não têm perguntas? Como é que está de perguntas aí? Muitas dúvidas? Tá. Então, deixa eu só tirar o medo do umbral do povo. Posso tirar logo o medo do umbral? Que aí a gente, então, vai para a nossa conclusão, não é? Então, também, pessoal, só para complementar, dizer que a gente deve fazer caridade, mas sem salvacionismo. Essa preocupação demasiada com os outros, com o marido, com o filho, né? Mãe sofre muito com isso, né? A gente com os netinhos, enfim, com os irmãos. Essa preocupação com os outros é muito danosa também. A missão dos espíritos aqui na Terra, nos diz a questão 558 do Livro dos Espíritos, é se auto-aperfeiçoarem, não é? Concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros, né? A gente vai chegar a essa condição de ministro de Deus. Então, nós não estamos aqui para salvar o marido, para salvar o filho, não. Cada um, e nenhum deles está fora das mãos de Deus. Nós vamos ajudar, vamos colaborar, vamos oferecer o conhecimento evangélico, a doutrina espírita, enfim, mas muitas vezes a gente não pode, né, mudar a vida deles. E para quem tem medo de ir para o umbral, vocês têm medo de ir para o umbral? Não? Ou é porque já estão conformados que vão? Muito bem. Claro que vocês não vão. Vocês são trabalhadores da doutrina, né? Em Singapura, vocês. Claro que não vão. E aí o Frederico Menezes, um expositor espírita lá de Pernambuco, disse: olha, o pessoal não tem medo de ir para o umbral, não. Ele esteve lá em Fortaleza fazendo um congresso e colocou isso. Eu não tenho medo de ir para o umbral. Então, mas perguntou, mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Então você vai encontrar até o pessoal do centro espírita lá, não é? Vanusa, você aqui? Pois é, meu irmão, fazer o quê, não é? E tá. Pois é, aí eu... Então, por que essa preocupação? E aquela pessoa complicada, aquela sogra ou aquela nora, né? Tem umas noras também que não são fáceis, ou genros, mas a você eu tinha certeza que você vem para cá. Então, por que essa preocupação, não é? Nada disso. E, meus amigos, Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, é a inteligência suprema do universo. Então, se Ele achar, né, que a gente precisa passar algum tempo, que é sempre provisório, nessa região de tratamento intensivo, que é tudo para o nosso bem, não é? Certamente há um bom propósito. Então a gente não deve ficar preocupado com isso. Tudo que nos acontece é para o nosso próprio bem. O mal que nos sucede, diz Chico Xavier, na verdade, é o bem que a gente não reconhece a princípio. E na verdade, então, a gente vai perceber, não é, que o umbral, André Luiz, inclusive, chega muito melhor em nosso lar, porque ele passou no umbral. 8 anos. Se ele fosse resgatado antes da hora, como muitos são, lá como está no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, as pessoas chegam em um estado lamentável. Então vejam que fez bem para ele, na verdade, ele confessa isso. Então vejam que
na verdade, purgatório, purgar significa purificar, significa limpar. Então ali é um momento de limpeza, de purificação, intensiva, é claro. E não, claro que não deve ser agradável. Mas eu já falei lá em casa, né, para a minha esposa, aliás, aqui em casa, eu disse: Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa bem grande escrito trabalhador. Se por acaso eu passar lá no umbral e o pessoal perguntar: mas Nazareno, você que dava palestras via Skype, não é? Até em Singapura, não é? Você que era um palestrante internacional, Sobral é uma cidade lá do Ceará, não é? Você aqui no umbral, eu vou dizer: mas estou aqui a trabalho. Estou aqui a trabalho. E vamos aplicar passes no umbral, vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Curso básico de espiritismo, não é? Estudo da mediunidade, vamos fazer palestras no umbral, desobsessão. Qual o problema? Não é? Floresça onde for plantado, nos ensina Divaldo Pereira Franco. Então não vamos ter medo de ir para o umbral. Se a gente for para lá é ao trabalho. No livro Nosso Lar diz que quem vai trabalhar nas regiões umbralinas ganha bônus hora em dobro, e que tem direito a uma alimentação com mais substância, não é? Para poder lidar com aqueles fluidos mais pesados, né? Então é até bom, quem gosta de comida como eu vai certamente gostar desse trabalho, e então a gente não fique preocupado não. Bom, pessoal, então o Espírito Samuel Lucas nos diz que o umbral seria como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? Aquele hotel, né, que a gente paga caro, para quê? Para passar fome, uma coisa horrorosa, né? Acorda a gente bem cedinho, 6 horas da manhã, bota a gente para correr, para malhar, para nadar, enfim, hidroginástica, uma série de coisas. E depois chega na hora do almoço, nosso prato a gente vai olhar, né? Aquele pratinho cheio de mato, cheio de folhinha, alguma coisinha grelhada, bem pequenininha, você ainda morrendo de fome, e daqui a pouco você... Não, deve ter uma sobremesa, e a sobremesa qualquer? Gelatina diet, né? Uma coisa horrorosa. Então, o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, porque a gente vai ficar mais sarado, vai ficar mais bonito, vai melhorar a autoestima, não é? Vai melhorar o diabetes, o colesterol, a pressão alta, tudo melhora, até arrumar mais emprego. Já está comprovado que pessoas que estão, né, mais bem cuidadas fisicamente, elas arrumam emprego com mais facilidade. Então, não tem por que a gente ficar preocupado, não é? Então, o umbral seria como se fosse o spa do espírito, que a gente vai perdendo as gordurinhas do egoísmo, não é? Da indiferença, da incredulidade, do orgulho, da vaidade. Então, essas coisinhas que a gente tem, que a gente vai queimando. Nazareno, mas tem como não passar pelo umbral? Tem sim, muitos espíritos não passam. Dona Laura, em Nosso Lar, Irmão Jacó, em Voltei, e vários outros, não passaram pelo umbral, muitos não passam, né? Bezerra de Menezes também, certamente que não, e muitos outros. E vejam que se a gente for para lá é a trabalho, então assim, e tem uma dieta aqui na Terra que a gente não precisa passar pelo spa. Qual é a dieta? Qual é o alimento das almas? Está lá no livro Nosso Lar, capítulo 18, que o amor é o alimento das almas. Então o amor, a caridade que cobre a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, não é? Então tem vários trechos mostrando que o nosso karma, entre aspas, é dinâmico. O bem que a gente faz aqui na Terra modifica a nossa programação kármica, e não há por que a gente ficar preocupado e estressado ou com medo de ir para o umbral. Vocês certamente não vão, vocês são trabalhadores, não é, do mundo espiritual, e aí em Singapura. Então vamos agora para as perguntas de vocês, dúvidas, e vocês ficam à vontade quanto ao tempo, que eu só vou precisar me ausentar depois. A pergunta é se nós podemos ter criações mentais inconscientes que possam nos levar a pesadelos. Na verdade, durante o sono, o espírito André Luiz vai dizer para o Chico Xavier, né, Kardec nos fala isso, da emancipação da alma também, no Livro dos Espíritos, que durante o sono físico nós podemos, não é, sair do corpo, através do corpo espiritual, o perispírito, mas sempre ligado, não é, a um cordão que nos liga, e que ele pode se estender até quando precisar, e que nós vamos travar muitas vezes contato com outros espíritos. Claro que os sonhos vão ser também consequência das preocupações do dia a dia, os nossos anseios, os nossos desejos muito grandes. A gente muitas vezes, para aliviar o psiquismo, como ensina Freud, a gente pode, não é, ter sonhos assim. Então quem vai fazer uma prova no dia seguinte, um vestibular, às vezes sonha fazendo a prova para que consiga dormir, para que não precise despertar, não é, que o sono seja mais tranquilo, enfim, necessidades fisiológicas, várias questões, mas há também sonhos que são encontros espirituais.
E o Espírito André Luiz vai dizer que, né, 2/3 de nós, quando estamos no sono físico, vamos para regiões espirituais menos felizes no mundo espiritual. Não é? Regiões, não é, ligadas aos vícios, não é? Ao sexo irresponsável, onde às vezes se tramam muitos crimes também, ele vai nos informar isso. Então há uma questão dessas ligações, e através disso a gente pode criar, pelo nosso poder mental, também fora do corpo, formas de pensamento. Não é? Então a pergunta está correta. Então a pergunta é como tratar isso, né? Como resolver isso. E é muito importante o sono, antes do sono, a prece, pedir para estar na companhia do nosso espírito protetor, né? E começar a trabalhar os nossos impulsos da animalidade aqui na Terra ainda, não é? Se somos ainda muito ligados, por exemplo, ao sexo, né? Então começar a ir disciplinando aos pouquinhos, né? Porque a natureza não dá saltos, e a disciplinando para que isso não seja uma coisa tão premente em nossa vida, para que no mundo espiritual a gente não continue, não é? Com essas ligações, com a questão dos vícios, de uma maneira geral. Então, de acordo com a nossa postura e a nossa conduta aqui, e as companhias espirituais que a gente vai atraindo, durante o sono, elas vão ser semelhantes. Então, a gente deve, através da nossa reforma íntima aqui, né, nessa autotransformação, reconhece-se o espírita, nos diz Kardec, né, o verdadeiro espírita, apesar que todos vocês são espíritas, né, mas o verdadeiro espírita é pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então, o espírita não precisa ser santo, não. O espírita tem muito defeito. Eu também tenho. Mas a gente vai se esforçando, né? E aos pouquinhos, porque o processo é lento, a evolução é muito lenta, diz André Luiz, para que a gente, né, possa se melhorar. Mas o esforço, através do esforço, nós vamos atrair a presença dos bons espíritos que certamente nos auxiliarão. Também, ela quer saber se é os desejos, né, que a gente desejar mal a outra pessoa, se isso também prejudica. Pode sim prejudicar, né? O pensamento negativo também pode nos influenciar, mas vocês lembram que Deus é perfeito? Soberanamente justo e bom, então só acontece aqui na Terra, conosco, aquilo que a gente precisa passar. O problema só é que nós temos muitas faltas, muitas coisas para reparar, muitas imperfeições, muita sintonia negativa. Então, por exemplo, os trabalhos de magia, de Goécia, né? Da magia negra, e que as pessoas falam equivocadamente macumba, mas magia negra pode pegar se a pessoa tem culpa no cartório, por exemplo, como a gente diz aqui no Brasil, né? Então aquele trabalho de magia pode, muitos deles colocam espíritos, por exemplo, de suicidas, inconscientes ainda na nossa casa, não é? Aparelhos, não é? Espíritos nos insuflando pensamentos de desânimo, repetindo frases o tempo todo: você não vale nada, você não consegue, essa vida é uma droga, melhor morrer, melhor morrer. Então eles podem nos influenciar, não é? Através desse pensamento negativo, como os trabalhos de magia. Agora, só pega se a gente tiver que precisar passar por aquilo, e se a gente não tiver nessa sintonia, né, como nós falamos, elevada, sempre buscando estar, não é, com alegria, com pensamento positivo, com a fé em Deus, com a consciência, com a oração, com o trabalho, né, com as atividades no bem, enfim, a gente vai estar a salvo dessas influências, e a gente só passa porque a gente tem uma programação reencarnatória. No Livro dos Espíritos, vocês vão ver que lá tem a questão do determinismo e do livre-arbítrio. Então existe um certo determinismo, existe uma programação espiritual, como está lá em Missionários da Luz. Nós, antes de reencarnar, nós programamos a nossa vida. Pelo menos as principais questões. Aqui a gente com livre-arbítrio pode mudar alguma coisa, mas muita coisa não pode ser mudada. Está lá também no Livro dos Espíritos, questões 258 e seguinte: se os espíritos anteveem, se eles conseguem ver e planejar a sua reencarnação, e Kardec, os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, lá nós também tivemos o livre-arbítrio. Mas os espíritos nos esclareceram que era bom passar por essas provas, por essas questões, para a gente se melhorar mais rápido através aqui da reencarnação. Mas vejam que também o Cristo nos disse: não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, ó homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. E no meu caso está até mais fácil de contar, não é? Que tem pouquinho.
tá certo? Então fiquem tranquilos que a gente só passa por aquilo que a gente programou e aceitou, porque sabia que era para o nosso próprio bem. Deus é perfeito. Ela pergunta se todos os casos de depressão estão relacionados à obsessão espiritual. Olha, eu não tenho como afirmar, porque nós não temos dados para isso. Mas eu acredito que, se não todos, quase todos, têm influência espiritual. Porque quase todos nós temos influências espirituais. E a pessoa entrando no processo de desânimo, ela vai sintonizar, né, mesmo que não seja um obsessor, com espíritos depressivos também, com espíritos desanimados, e eles vão nos influenciar de certa forma, de maneira negativa, e isso se configuraria uma obsessão espiritual, né? Nós temos várias palestras, temos um box com vários DVDs, e vocês também encontram esse material na internet, com 8 palestras, tem uma lista de reprodução no meu canal no YouTube, procurem lá Nazareno Feitosa, eles vão ver, tem uma palestra específica sobre depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos nessa questão, ok? Então ou então a gente marcar outro encontro para tirar as dúvidas sobre a obsessão. Essa colocação é muito oportuna, né? Ela está falando que o Divaldo comentou sobre a influência da obsessão na depressão, e é muito oportuno. Só que a gente não pode esquecer que não é a única causa. Há várias causas para a depressão. Há causas orgânicas, ou seja, a pessoa já reencarna muitas vezes com o gene, com alguma deficiência nos neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então ela vai ter um corpo que vai desenvolver a depressão como uma questão de prova ou de expiação. Ela inclusive vai manifestar normalmente isso desde criança, mas pode ser em qualquer idade. Nós temos causas psicológicas para a depressão, a questão da imaturidade, a questão de relacionamentos afetivos fracassados, enfim, luto por perda de entes queridos, entre aspas, né? A gente não perde pessoas. Pode ser também falta de autoconhecimento, de iluminação interior. Pode ser também a questão do materialismo, né, que a gente precisa aprender o desapego, como nos ensinou Jesus. Pode ser sensibilidade mediúnica, não é uma obsessão, mas como agora na época da transição planetária, que nós já estamos vivendo, segundo alguns espíritos, nós temos a profecia de Joel, repetida por Pedro, e que está lá no livro A Gênese, da vulgarização da mediunidade, dizendo que cada vez mais nós teríamos pessoas sensíveis mediunicamente. Ele vai dizer no final dos tempos, não é no final do mundo, é no final do tempo, do ciclo de provas e expiações, começando um ciclo novo. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão. Profetizar é da comunicação mediúnica. Mostrando então que a mediunidade fica mais comum. Então, às vezes, a pessoa não é médium de trabalhar com psicografia, como Chico, não. Mas tem mais facilidade, mais sensibilidade. Daí porque eu acredito também, além do sedentarismo, a falta de atividade física, que é uma causa séria também da depressão, o sentimento de culpa também, o remorso, pode agravar. Mas a questão que a gente estava falando agora, da sensibilidade mediúnica, a pessoa pode ter influências espirituais sem ser necessariamente uma obsessão com ela, um inimigo dela, mas apenas uma questão de sintonia, e por isso tanta gente hoje com depressão, com síndrome do pânico, coisas que eram raras, pouco comuns no passado. A gente tem que ver que hoje a gente está passando por um processo de fascinação, diferente, que é o que está ligado nessas TVs, nesses noticiários, nos jornais, nas revistas, que só trazem tragédias. Então, se a gente não ficar depressivo depois do noticiário, é porque a gente está doente, está com a doença da indiferença, Então, é bom sempre aprender a buscar coisas mais saudáveis, mais positivas, ou depois do noticiário, antes de dormir, não assistir filme de terror, ler um livro espírita, um trechozinho do Evangelho, para que a gente volte à boa sintonia, ok? Porque a gente também não pode ficar alienado, tem que saber. Mas eu vejo notícia na internet, num sites que não tenha tanta pornografia, porque todo site de notícia hoje tem, Infelizmente, poucos, não tem lá uma mulher exposta, enfim, lamentavelmente. Ela está perguntando, então, de uma pessoa que está tendo sono turbulento, sonhando com uma pessoa próxima, acordando muito cansada. Isso. Veja só, é muito provável,
mas sem querer afirmar peremptoriamente, que haja uma obsessão durante o sono. Então é fazer o tratamento de desobsessão, tratamento com passes, com água magnetizada, o estudo do evangelho em grupos, a reforma íntima, não é? O esclarecimento. Chico Xavier, quando foi perguntado qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual, ele disse que o primeiro e mais importante era o estudo das obras de Allan Kardec. Né? Então a gente estudar também, como vocês estão fazendo agora, nesse estudo em grupo. Então vejam que, no meu caso, a minha depressão era por uma influência espiritual durante o sono. Era uma moça que foi minha amante noutra vida, desencarnou com muita mágoa de mim, e ela, durante o sono físico, me levava para regiões eróticas no mundo espiritual. Nós passávamos a noite tendo relacionamentos íntimos e eu acordava completamente desenergizado. Ela sugava minhas energias durante esse momento. E claro, se eu ia é porque queria também, não é? Então, vejam que era um amor ainda misturado com ódio, e ela se utilizava disso e me influenciava a tentar me suicidar. Desde criança eu pensava em cometer o suicídio, quando não era espírita, e quando fui ateu durante 12 anos. Né? Então é muito comum a obsessão durante o sono, que a gente pode tratar e deve, não é, na própria casa espírita. Hoje ela já me perdoou, já apareceu em grupos mediúnicos, não é? Eu acho até que já reencarnou. Ela perguntou como diferenciar nossas criações mentais, não é, das formas de pensamento criadas pelos espíritos. Bom, nessa questão da influência dos espíritos, Kardec pergunta como distinguir se um pensamento é nosso ou de um espírito. E os espíritos respondem que os nossos são normalmente aqueles que surgem primeiro. Mas isso não é regra, né, absoluta. Então, a gente deve... e ele diz, olha, isso pouco interessa, na verdade, porque a gente está aqui para ser avaliado, para ser provado. Então, a gente vai receber a influência dos bons espíritos ou maus espíritos. Você está sempre em oração, sempre se harmonizando. Então, vai tomar uma decisão difícil ou está pensando em cometer uma bobagem, faz uma prece, tudo, e você vai receber a influência, né, melhor do que a gente acredita. Tá certo? Então, buscar, né, o esclarecimento, a oração, o estudo para isso. Porque a gente vai receber a influência de ambos os tipos e nós vamos ter que escolher. E isso é a nossa prova também. Estar submetido à influência dos bons e dos maus espíritos. Bom, também vocês podem acabar as perguntas. Bom, vocês podem também, pessoal, fazer as perguntas que surgirem depois. E no nosso próximo encontro a gente tenta responder sobre esse tema ou outros, né? A Gabriela e... essa senhora, essa jovem, na verdade, que está ao seu lado, essa loura, ela também, né, parece que é iniciante. Se tiver perguntas, anota que a gente responde no nosso próximo encontro, ok? Qualquer tema, a gente deixa sempre um tempinho no final, eu preciso só saber o horário que a gente vai falar com mais antecedência, e a gente se organiza para deixar um espaço aberto para assuntos livres, né, que vocês desejarem, ok? Bom, então vamos encerrar o nosso encontro e lembrar da espiritualidade amiga que nos envolve, elevar os nossos corações até o nosso Pai de infinito amor, bondade e justiça, para que Ele nos ilumine, nos abençoe, ajude-nos na melhoria dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que Ele nos ajude na disciplina, nos bons propósitos, no esforço no bem, para que estudemos cada vez mais essa doutrina que nos ilumina, que nos esclarece, que nos consola. Vamos pedir agora, Senhor, também por todas aquelas vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para que eles possam ser acolhidos, ser envolvidos por esses pensamentos elevados que temos buscado aqui, que a equipe espiritual possa estar amparando a todos, utilizando esses fluidos, dando a nossa mínima contribuição para eles e para seus familiares, rogando que eles tenham a oportunidade de se esclarecer, de se espiritualizarem, sobretudo, se puderem, também através dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor, por esse tesouro que Tu nos confia, que coloque em nossas mãos, que ele possa ser útil para evitar suicídios, evitarmos abortos,
evitarmos tanto ódio, tanta guerra, tanto sofrimento, tanto pranto das mães que têm seus filhinhos arrebatados aqui da terra, para evitar os vícios, as drogas, o desânimo, a depressão. Que ela possa ajudar então muitos corações e que possamos ser instrumentos dessa mensagem de boa nova e de alegria. Muito obrigado então pelo nosso encontro e ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bom, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço aqui de Brasília. Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.